Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós retomaremos as nossas aulas com os nossos vídeos. E no nosso encontro de hoje, da disciplina de português, mais direcionada à leitura, interpretação e produção textual, nós iremos apresentar quais serão os conteúdos, quais serão as vertentes que nós caminharemos, que nós trilharemos neste segundo bimestre. Já concluída a etapa do primeiro bimestre, é hora de parar para pensar como foi o primeiro bimestre, mas continuar seguindo do jeito que a gente vem desenvolvendo as nossas aulas e atividades. Então, neste bimestre, diferentemente do bimestre anterior, se vocês recordarem, no bimestre anterior, nós começamos com o título Histórias de Mim. Então, nós falamos muito sobre a autobiografia, sobre a descrição, sobre toda uma escrita voltada para a primeira pessoa, sobre mim, né? Agora nós iremos falar sobre histórias dos outros, para outros, né? Não só sobre mim, como dos outros, de outras pessoas, de outros personagens. Então, nesse olhar para o outro, nós agora vamos prever. A gente vai ver antes, né? No nosso bimestre nós vamos abordar essas temáticas de forma mais incisiva, né? Falando com detalhes, mas no nosso encontro de hoje nós vamos prever aquilo que abordaremos no bimestre e que é essencial para a construção de uma boa leitura e de uma boa interpretação. Então, para isso, nós iremos abordar de maneira direta o gênero notícia, que é um gênero super utilizado, né? Nós estamos em uma situação permeada de notícias às vezes até falsas. Então, estudar o gênero notícia vai possibilitar com que a gente tanto saiba interpretar, quanto possa escrever, produzir notícias. Falaremos também de textos dramáticos, textos que nós normalmente costumamos visualizar e não escrever, mas que é um texto muito bom de ser lido e aumenta o nosso leque de literatura, tá? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre notícia. O que é uma notícia, né? O que é que caracteriza esse gênero? Uma notícia a gente já sabe, é uma informação que é bastante relevante e quer ser passada para um público, né? Alguém quer noticiar, alguém quer veicular aquela informação. Mas o gênero textual notícia, ele tem as suas especificidades. Como vocês já sabem, todos os textos, eles são feitos para alguém, com um objetivo, e por isso ele vai sendo escrito com determinadas características, com determinados pontos em comum. Então a notícia, ela também tem algumas partes que vão caracterizar esse gênero. E aí vocês vão perceber através das nossas leituras que isso vai sendo constante e por isso se torna uma característica. Vocês têm ouvido notícias? Têm lido notícias? E você já sabe mais ou menos como é que se escreve esse tipo textual. Aqui a gente trouxe um exemplo de uma notícia em que diz: o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, confirmou em pronunciamento na TV, na madrugada desta segunda-feira, dia 2, a morte de Osama Bin Laden, líder da rede terrorista da Al-Qaeda, responsável pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que mataram cerca de 3.000 pessoas. De acordo com Obama, a morte foi consequência de uma ação de inteligência do exército norte-americano
em parceria com o governo do Paquistão, que localizou o terrorista, que tinha entre 53 e 54 anos durante a semana passada. Aqui era necessário que tivesse também a fonte, tá? Para nós sabermos segunda-feira, dia 2 de que mês e de que ano, né? Semana passada, qual é a semana passada? Porque várias semanas já se passaram, a gente já sabe, a gente tem um conhecimento de que essa notícia ela não é atual, ela é uma notícia mais antiga, mas eu trouxe para que vocês relembrassem mais ou menos o que é que traz uma notícia, né? Como é estruturada uma notícia. E aí, geralmente, quando nós terminamos de ler uma notícia, ou se nós quisermos produzir, na hora de produzir, nós teremos que responder algumas perguntinhas, como o que é que está sendo noticiado? Quando este fato aconteceu? Onde que ocorreu? Quem estava presenciando, quem estava fazendo as ações, como e por quê? Então, só de ter lido essa notícia que nós fizemos a leitura anteriormente, a gente já consegue responder, né? Que está falando da morte. O que é a morte de um terrorista? Quando aconteceu? Está lá dia 2. Então, todas essas informações, elas são super importantes na construção desse texto já conhecido. Falaremos também, de maneira geral hoje, né, introdutória, sobre textos dramáticos. O que seria um texto dramático? Vocês já devem ter lido, já devem ter tido contato e talvez lembrarem que os textos dramáticos são aqueles textos que são feitos para encenar. Eles objetivam a presença de personagens que possam fazer uma cena com aqueles escritos. A gente tem também algumas características deste texto dramático que, por exemplo, diferentemente de outros tipos textuais, ele precisa ser lido com expressão, falado pela pessoa que quer fazer a leitura do texto. Então, ao invés de a gente fazer aquela leitura informativa, nós precisamos de um quê a mais na leitura, da entonação, nós precisamos de interpretação, mesmo que seja apenas na leitura, sem a encenação. Então, nós também abordaremos neste bimestre as características do texto dramático. Faremos leituras dramáticas, será muito bom. Então, pessoal, hoje nós tivemos uma conversa super introdutória para que vocês já pensem, já consigam ativar esse conhecimento prévio que vocês têm sobre os textos do tipo notícia, do tipo dramático. E para continuar essa nossa prática de leitura e ativar o conhecimento de vocês sobre os gêneros, a atividade desta semana consiste em pesquisar em revistas, jornais impressos, jornais online, jornais televisivos, uma notícia que tenha chamado a sua atenção. Então você vai pegar essa notícia, professora, eu já li várias notícias, eu ouvi na televisão, no jornal, várias notícias. Se você ouviu na televisão, vai lá, copia essa notícia e manda essa notícia, copia no caderno, tira foto e nos envie. Se você pesquisou, né, online, a gente tem muitos jornais online, estão cheios de notícias, procure aquela notícia que mais lhe interessa e nos envie. Essa é a atividade da semana. Muito obrigada. Até a próxima aula, se Deus quiser.